uma igreja de discípulo. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. De todas as nações, não apenas brasileiro, não. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que interessante, Jesus está falando que ele tem toda a autoridade, não apenas no céu, mas também na terra. E a autoridade, ela tem um propósito. E qual é o propósito? O propósito é que os seus discípulos saiam e façam outros discípulos de todas as nações. Mas o propósito, ele carrega uma pontuação. Qual é a pontuação dentro desse propósito? De alcançar e fazer discípulos. Vocês vão precisar batizar esses discípulos. Vocês vão ensinar a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eu estarei convosco, não apenas agora, mas até a consumação do século. Então a nossa maior missão é fazer discípulos. A nossa ordenança é fazer discípulos. Nós precisamos ensinar acerca de tudo que Jesus nos ensinou, e nós precisamos enviar as pessoas para se batizar. Nós precisamos. Essa é a sua missão. Aí eu tenho algumas perguntas para você. Quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Quantas pessoas você convidou para vir na igreja esse ano? Quantas pessoas você convidou para ir no GC esse ano? Quantas pessoas você ensinou acerca do evangelho que você recebeu? As coisas que Jesus falou para você guardar esse ano? Quantas pessoas você investiu na vida dela a ponto dela se batizar esse ano? Porque discípulos geram discípulos. Jesus, ele trouxe discípulos para perto de si e ele deu uma missão para esses discípulos. E eu estou dizendo uma igreja de discípulo, porque uma igreja de discípulo é diferente de uma igreja de multidão. Uma igreja de discípulo é diferente de uma igreja de visitantes. Uma igreja de discípulo é diferente de uma igreja que é uma igreja de pedinte, que vem aqui só para pedir coisa para Deus e na hora que recebe vai embora e não volta, e fica só de campanha atrás de campanha. Uma igreja de discípulos é totalmente diferente, porque discípulo se envolve, porque discípulo ora, porque discípulo, ele prega, e se ele não estiver pregando aqui, ele prega no GC, ele prega no seu trabalho, ele prega na sua vizinhança. Uma igreja de discípulo, onde tem discípulo, ele está sendo um espelho de Jesus. As pessoas estão olhando para ele e estão dizendo: quando eu fico perto desse cara eu sinto paz, quando eu fico perto desse cara eu me alegro, quando eu fico perto desse cara eu fico mais leve. Por quê? Porque é discípulo de Jesus. Uma igreja de multidão não muda a cidade, não muda a vida de ninguém. Uma igreja onde as pessoas elas vêm só para pedir, elas não mudam a vida de ninguém, porque elas estão interessadas só em si, só no seu umbigo. Uma igreja de discípulo, ela quer transbordar. Uma igreja de discípulo, ela quer ensinar. Uma igreja de discípulo quer se transformar em discípulos. Cada vez mais crescer, amadurecer, para alcançar mais e mais pessoas. E David, onde eu posso praticar essa ordem que Jesus me deu? Onde é mais fácil? É no meu trabalho? É na igreja, no âmbito de igreja? É na minha vizinhança? É, em todos esses lugares. Mas o melhor lugar para você se desenvolver,
para você ensinar, para você trazer pessoas ao batismo, são nas casas, é no GC. Por quê? Porque a pessoa que você encontra na rua, você envia para o GC. A pessoa que você encontra no seu trabalho, você envia para o GC. A pessoa que está vindo na igreja e ainda está perdido, sem fazer nada, porque só vem e não se desenvolve, você chama ela para o GC. E é no GC que você cumpre esse ID, de discipular, de ensinar a guardar todas as coisas que Jesus falou para guardar, de abraçar, de auxiliar ela de alguma forma. Então, nós precisamos entender que é um mandamento. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Quando eu estava no Brasil, fazer discípulos de todas as nações era difícil para mim. Entender isso, eu nunca tinha saído do Brasil, eu nunca tinha conhecido um gringo, eu não tinha contato com outras pessoas de outras nações. Mas hoje, olhando para mim e vendo que a gente tem o Carlos, que está com fratura, né? Fraturou jogando bola, ele está em casa se recuperando, ele é um hondurense. Pessoas que estão aqui dentro que são americanos, pessoas que estão aqui que são de outras nações, de Portugal. Ou seja, Deus está me dando a oportunidade de fazer discípulos de outras nações aqui onde nós estamos, e Deus também está te dando a oportunidade. Por quê? Porque você está aprendendo inglês, porque você está aprendendo espanhol, porque você está tendo contato com pessoas de outras nações no seu trabalho, lá no seu colégio, lá na sua rua, são seus vizinhos. Deus te chamou para fazer discípulos de todas as nações e te trouxe para cá, para você viver de propósito e com propósito, debaixo da ordenança que Ele te deu e debaixo da autoridade que Ele tem, a autoridade que Ele tem nos céus e na terra, e Ele passou para você como discípulo. Só que a gente muitas vezes não utiliza essa autoridade para poder ensinar acerca do Evangelho, ensinar a guardar todas as coisas, enviar pessoas para o batismo ou até mesmo batizar pessoas. A gente não usa essa autoridade para alcançar pessoas, evangelizar. A gente quer utilizar a autoridade apenas para receber as bênçãos de Deus de uma forma egoísta. E a Bíblia diz que aquele que ora, ela fala assim: pedis e não recebeis, porque pediste mal. Então tem coisa que a gente está pedindo, e não vai acontecer na nossa vida, porque Deus está olhando e está falando assim: você está pedindo mal. Você está pedindo para os seus próprios benefícios, para os seus próprios prazeres. Tudo que você pedir tem a ver com o reino de Deus. Eu quero um carro, mas é para levar pessoas para o GC, é para levar pessoas para a igreja. Eu quero uma casa, mas é para abrir minha casa para ter um GC, é para abrir uma casa e falar: pastor, se tiver pregador, se tiver gente de fora, pode deixar, eu venho aqui, eu vou receber, eu vou amar eles. Eu quero, Senhor, mais dinheiro, mas é para aumentar o meu dízimo, é para aumentar a minha oferta, porque eu quero ser uma pessoa generosa, que investe em vidas, porque eu não estou investindo em estrutura apenas, eu não estou investindo naquilo que a gente pode ver, eu estou investindo em vidas salvas, em casamentos restaurados, em batismo, em pessoas que vão para a eternidade, porque quem investe em pessoas, investe na eternidade. Você precisa querer fazer discípulos. Você precisa querer obedecer essa ordem de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Atos 2. Versículo 42 ao 47. Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Está falando dos discípulos. No partir do pão e também nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, reunidos, e tinham tudo em comum.
vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, o que iam sendo salvos. De casa em casa. A realidade da igreja primitiva era uma realidade de perseguição. Era uma realidade de muitos milagres, mas era uma realidade de perseguição. A partir do momento que eles se reuniam no templo em Jerusalém, e estava tudo bem, e tinham milagres, e tinham salvação. Mas teve um período que começou a perseguição. E essa perseguição, ela foi muito dura. Paulo começou sendo um dos perseguidores. Estevão foi o primeiro mártir. Pegaram pedras e apedrejaram ele depois de uma pregação incrível. Atos capítulo 7. Uma pregação incrível. Ainda assim pegaram pedras, rangiam os dentes e mataram ele a pedrada. Primeiro mártir. Paulo pegou a sua roupa, colocou ali. E é a primeira vez que Paulo é mencionado, com o seu nome Saulo. Paulo se converte e começa a ser perseguido. A igreja está sendo perseguida, um cenário de perseguição. Imagina hoje, se nós estivéssemos aqui hoje, debaixo de perseguição. Nós não estaríamos no templo, nós estaríamos nas casas. Foi assim que a igreja começou, debaixo de perseguição, porque achavam que Jesus, o caminho, era uma heresia, era algo novo, era algo que os judeus não estavam aceitando, era algo que as outras religiões estavam falando, é tudo novo, é fogo de palha, daqui a pouco vai acabar. Mas começou a crescer, e começando a crescer, começou a ser perseguido, começou a perseguição. Então eles iam para os cemitérios, eles iam para as casas, eles iam para lugares onde eles não poderiam ser acusados de sedição, porque sedição é como se eles colocassem uma pessoa no lugar do imperador, e Roma estava dominando aquelas cidades todas. Então, quando eles falavam que Cristo é o Senhor, eles eram acusados de sedição, porque eles estavam falando que tinha um Senhor que era maior do que César. E eles eram presos, eles eram torturados, porque esse Senhor, ele tinha morrido naquele tempo, há pouco tempo, e falavam que estava ressuscitando, que ele tinha ressuscitado. Então estava colocando uma pessoa no lugar de César. Eles eram acusados de canibais, porque de casa em casa as pessoas não sabiam o que eles estavam fazendo lá. Chamavam de festa de amor. Assim, uma festa do amor que está tendo lá. Falavam que tinha prostituição, orgia, um monte de coisa, porque eles não sabiam o que estava tendo lá, porque falava do amor de Jesus, de Deus. E canibais, porque lá no momento da ceia, do vinho, né, e do pão, do suco de uva e do pão, eles bebiam do sangue e comiam do corpo. Então chamavam eles de canibais. E a perseguição só foi aumentando. Eles chegavam a ir nos cemitérios e eram os lugares mais seguros para eles, porque os soldados romanos, eles eram muito agressivos. Era pão e circo, era algo assim, né, que mulher era terceiro lugar para ele. O primeiro era guerra, depois era bebida e depois era mulher. Então eles eram muito agressivos, era um contexto de guerra, era um contexto de conquistar terras. Tanto que o Império Romano, ele tinha uma faixa enorme, da Europa até lá, na região de Jerusalém, de Israel. Era enorme.
Eles estavam debaixo de um império, que era o Império Romano. Eles tinham que pagar imposto para esse império, para esse imperador. Então eles iam para as catacumbas, porque sabiam que esse soldado, eles não conseguiam nem dormir, eles tinham medo de assombração. Por quê? Porque eles voltavam da guerra e eles começavam a sonhar com pessoas morrendo, com assombração, com morte, isso tudo. Então eles chegavam na catacumba, lá no cemitério, e eles ficavam, não vou entrar. Eles ficavam ali, observando, e eles iam embora, eles iam embora antes de amanhecer, e o soldado entrava só quando amanhecia. Ou seja, não era apenas um encontro no templo para celebrar a Deus, era também um encontro nas casas, e a igreja foi crescendo nas casas. Nas casas, é a realidade, e é aquilo que está dando certo hoje não, há 66 anos em Lagoinha. Uma igreja que há pouco tempo atrás, tinha começado a implantar, 7 anos, agora deve ter até mais, né? Começou a implantar, não sei se foi há 10 anos. Há 10 anos, uma igreja a implantar quase 700 igrejas. Isso só pode ser de Deus. Isso é uma multiplicação incrível. E como que as igrejas são implantadas? Através de um GC de implantação. Começa com uma casa, recebendo as pessoas. Qualquer pessoal do Intership que estiver aqui, que foi enviado para ser pastor sênior de uma igreja, vai começar com um GC. Começa um GC, esse GC se chama GC de implantação, e começa a crescer, depois começa a ir para um lugar de culto, e começa ali tirar os dízimos e ofertas para poder, manter a igreja, mas aquele GC, ele vai permanecer, e depois vai ter um segundo GC, depois um terceiro GC, e conforme o GC vai fortalecendo e multiplicando, a igreja vai fortalecendo e multiplicando. Essa é a realidade de um GC. E olha que interessante, eu já fui muito abençoado pelo GC. Lá atrás, quando eu era solteiro, e aqui nos Estados Unidos, quando eu vim para os Estados Unidos, sem me vincular a Lagoinha, eu era de Lagoinha, pastor de Lagoinha, mas não recebia pela Lagoinha, porque nós viemos debaixo de uma palavra de Deus. Então depois que eu fui convidado, depois de 6 meses, eu fui convidado para ser pastor do Máximos. Mas os primeiros 5, 6 meses foi labuta, meu irmão. Eu sei que você passou, eu sei que é difícil, eu sei o que é você sentar no carro, você parar o carro na sua casa e você respirar aqueles 10 minutos, criando força para poder entrar dentro de casa e falando assim, meu Deus, que difícil. Eu sei o que é falar assim, Deus, eu sei que o Senhor estendeu a promessa para a minha vida, mas essa promessa foi primeiro para aquela mulher. Eu não tinha nada a ver com isso, eu vim, e aceitei esse manto aí, mas precisava sofrer desse jeito. Eu sei o que é questionar, eu sei o que é passar necessidade, eu sei quanto custa cada coisa aqui. Foi num GC de homens, porque eu já sabia qual era o meu ministério, eu queria investir, fui no GC de homens, e nesse GC de homens, um dia o cara chegou e falou assim, eu estou sentindo aqui no meu coração que alguém está precisando de $100. Eu já estava saindo de casa e Deus falou, leva $100. Ele pegou os $100 e falou, quem é? E eu, como pastor, sem graça, para falar que era eu. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei assim, ninguém aqui está precisando. Aí eu levantei a mão tímida assim e falei, sou eu. Trabalhando minha humildade, sou eu. Ele olhou assustado, porque dentre tantas pessoas ele não imaginou que era eu. Ele falou, você, pastorzão? Não, toma aqui. Você está precisando de alguma coisa específica? Gente, faz aqui, vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos abençoar a vida do pastor. Em outra ocasião, uma pessoa levantou, porque é o Espírito Santo que fala. No GC você tem comunhão, no GC a pessoa está te vendo toda semana, você está alegre, chega um momento que a luta está tão grande, você chega com assim, eu vou no GC porque eu vou renovar as forças, eu vou ouvir a palavra, mas minha vontade era ficar em casa, minha vontade era subir. Aí você vai no GC, está com meio cabisbaixo, a pessoa que está te vendo toda semana percebe, ela olha para você e fala, o que está acontecendo? Vou orar por você, meu irmão, quer falar?
Um dia eu cheguei no GC assim, cansado, estressado, conta para pagar. Eu lembro que aqui tem que ter o depósito. Você lembra do depósito? Para você abrir a conta de luz, conta de água, você tem que ter o depósito. Ele vai dividir esse depósito, se for muito grande, né? Eu pedi para dividir e mais a conta que vem todos os meses. Por quê? Porque você, né, precisa passar por esse processo. Algumas pessoas que ainda está passando pelo processo de documentação, não é? Então, eu lembro, era $418. Ele olhou para minha cara e falou: tá precisando de alguma coisa, pastorzão? Eu falei: mano, tamo aí. Precisamos pagar uma conta lá. Quanto que é? Pastor, é o seguinte, eu vou precisar levantar algumas pessoas para te abençoar. Pode? Pode. Começou a chegar um monte de Zéu para mim, um monte de Zéu. E eu tão sem graça, que na hora que começou a chegar o Zéu e eu vi que passou de 418, estava 435, eu mandei no grupo assim: pessoal, não precisa mais não. Eu ia na pessoa que acabou de me abençoar: mano, já passou do valor, eu não sabia nem ser abençoado, eu tinha que passar pelo processo. As pessoas falaram: irmão, se você não está conseguindo pagar a sua conta de luz, com certeza vai estar faltando alguma coisa que você quer comprar, que não é emergencial, mas você quer comprar. Segue aí, pega a tua bênção. Isso num GC. E a que mais me toca, o cara saiu de lá de Orlando no domingo. Ele veio aqui, ele fez duas canecas pra gente, uma pra mim e uma pra Carol. Ele veio aqui, entregou um presente pra mim, um presente pra Carol, falou assim: vocês são meus pastores. Saiu lá de Orlando, porque ele encontrou comigo no GC, eu cuidei da vida dele, eu estou acompanhando ele. Ele vem aqui, ajudou a nossa igreja por um período. Ele veio e falou: vocês são meus pastores. Num dia no GC, a situação estava tão difícil, porque eu estava trabalhando, a Carol não podia trabalhar, porque a Lise nasceu aqui, a gente já chegou e já teve um bebê, não tinha como, era trocar 6 por meia dúzia. Um dia, eu tinha comprado o carro, estava dando problema no carro, não tinha dinheiro para consertar o carro, e eu questionando Deus, quase uma lágrima descendo e falando: Deus, por que isso? No Brasil a gente estava bem, no Brasil a gente estava fluindo, era o melhor momento do nosso ministério. Eu tinha acabado de escrever meu 2º livro, eu tinha lançado um curso online. Por que isso, Deus? Eu só quero uma coisa, Deus. Nem tem a ver com o carro, que eu sei que eu preciso desse carro. Mas eu quero ir no mercado e fazer uma compra para minha família, para minhas filhas, e escolher o que elas vão comer. Porque eu estou cansado de pegar cesta básica. Cesta básica vem vencida. Cesta básica vem coisas que a gente nem utiliza tanto. Naquele mesmo momento, eu dirigindo, eu recebo uma ligação. Mano, estou conversando aqui com a minha noiva, porque a gente decide tudo junto, e Deus colocou no meu coração de fazer algo para você. Ele viu eu fungando, porque eu comecei a chorar, eu não sabia o que era, mas logo agora, ele me liga, então pode ser de Deus. E ele falou: Deus colocou no meu coração, onde você está? Vem cá, a gente vai no Walmart, eu vou fazer uma compra para você. Eu só chorava, mano, só chorava. E o cara olhava para mim e via 2 livros escritos. O cara olhava para mim e via minha sede de falar de masculinidade. O cara olhava para mim e via que eu era professor de seminário. E ele olhando, percebendo eu chorando, ele começou a ministrar na minha vida. Ele falou: mano, você está passando por isso porque você é um homem, você vai cuidar de homens, você vai saber o que o homem passa, você vai saber o que o homem sofre, você vai saber na pele o que é chorar, por não ter o que comer, porque aqui as pessoas vêm em busca do sonho americano, mas não sabem o quanto que é difícil no início. Você vai cuidar de famílias, você vai cuidar de homens. Deus está te forjando, Deus está te fazendo crescer, Deus está te amadurecendo.
aguenta o processo. Mas quando a gente está no processo, a gente, cara, a gente quer correr, a gente quer... Tá doido, Deus, acaba com isso logo. E meu processo durou 6 meses, até as coisas começarem a melhorar, e eu ter dinheiro para pagar a conta, eu ter dinheiro para fazer uma compra, e demorou mais tempo, até eu começar a respirar. Mas vou dizer, mês após mês, nós vivemos milagres, e muitos desses milagres têm a ver com GC, grupo de crescimento, toda semana fazendo, amizade, toda semana abraçando, comendo junto, toda semana rindo, fazendo piada, toda semana sendo ministrado pela palavra, louvando junto, adorando a Deus, toda semana olhando para uma pessoa e vendo, cara, como você cresceu, como você se desenvolveu, como o Espírito Santo te pegou, cara, e está fazendo você avançar. Que lindo é isso! É no GC que a gente vive, de fato, igreja. A pessoa vem para uma igreja, haja igreja grande, porque não faz amizade, porque as pessoas não conversam direito, porque não tem tempo. Vai para um GC, meu filho. Vai para um GC. É comunhão, é partir do pão, é oração. Deixa eu te dizer, lá você vai se tornar um discípulo de Jesus, porque você vai estar envolvido com outros discípulos. Muda as suas amizades. Você está vindo só no culto, você está vindo só em busca do seu milagre, só em busca de uma paz, só em busca de solucionar uma coisinha na sua vida. Vai para um GC, troca as suas amizades, aquelas pessoas que falam palavrões, entra no grupo do GC, sai desse grupo que fica mandando pornografia para você. Entra num GC, começa a convidar todos aqueles caras endemoniados que trabalham contigo para ir para um GC. Começa a querer crescer espiritualmente. Nós somos grandes para servir, mas nós somos pequenos para nos importar. E como que eu vou saber se você está necessitado ou não? É num GC, meu irmão. Até eu conversar com todo mundo demora. Até eu responder mensagem de todo mundo e você ter coragem para se abrir comigo, demora. Mas num GC que você está tendo um contato constante fica mais fácil. Irmãos, nós estamos restartando a igreja. 7 meses, nós estamos crescendo, amém? Mas nós não conseguimos atender a necessidade da igreja por inteiro ainda. Tem irmãos que estão abençoando irmãos, e quando a gente não consegue abençoar, eu vou te contar o que aconteceu. Uma pessoa, a gente consegue pagar o aluguel de um, a gente consegue comprar alguma coisa para outra, a gente consegue agir pelo WeCare, mas esse mês a gente não conseguia mais. Sabe o que aconteceu? O nosso líder do WeCare, o Lucas e a Radassa, entraram em contato com o Denis, que é o líder do WeCare Global, lá de Orlando. A gente contou uma situação, a gente não tem condições como igreja agora ajudar, mas a gente quer muito ajudar. Sabe o que eles fizeram? Eles analisaram a situação e eles falaram, a gente vai abençoar, complementando esse aluguel dessa pessoa. E essa semana a pessoa foi lá, pegou o dinheiro para completar o aluguel. O que a gente não consegue fazer aqui como igreja, nós temos uma global para ajudar. A gente vai analisar, vai ver a sua família, vai ver a sua situação, e talvez, a gente vai orar, e a gente vai tentar te abençoar de alguma forma. Mas eu soube disso como? Através de um atendimento e através de um GC, onde que o coordenador de GC falou, pastorzão, tem uma situação aí que a gente precisa ajudar essa família, uma situação difícil. É no GC que a gente vive realmente igreja, meu irmão. É no GC que você olha a dificuldade do irmão no casamento, você fala assim, meu casamento está lindo, eu só preciso ajustar esse ponto, eu achei que meu casamento estava ruim, eu vou melhorar, eu vou crescer, mas eu posso ajudar essa família, porque eu já passei por isso, porque eu já passei por essa fase. Mas aquilo que você acha que estava ruim, você vai no GC e você fala assim, tem pessoas que estão precisando daquilo que eu já alcancei, que Deus já fez no meu casamento. É lá que você vai saber que o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada.
Eu só sei algumas histórias de Adão e Eva, de Sansão, de José, eu sei de Davi e Golias. Aí você vai para um GC e a pessoa fala assim, quem é Jonas? E você sabe a história de Jonas de cor. Quem é Davi? E você sabe a história de Davi de cor. E você pode ensinar essas pessoas. E você achando que você sabia pouco, mas o pouco que você sabe é muito diante de quem não sabe nada. Só o seu testemunho já é algo que vai impactar muitas pessoas, meu irmão. Muitas pessoas. Então, a melhor maneira de fazer discípulos é estando em um GC. Não tem a ver apenas com o que é grande, mas também com aquilo que é pequeno. Porque tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno. É o pequeno que valida o grande. Deixa eu te falar. Tudo na sua vida começa pequeno. Aquilo que você vai crescer e vai avançar está começando agora. Valoriza. Valoriza. Deixa eu te dizer, o grupo de crescimento é uma pequena apresentação do que é uma igreja como um todo. Então, se você estiver no grupo de crescimento e não tiver palavra, vem falar comigo. Você vai sair desse grupo, esse grupo vai acabar, a gente vai alinhar esse grupo, alguma coisa vai acontecer. Porque tem que ter palavra. Tem que ter agenda. É uma agenda que você pode comprar e todo mundo acompanhar a lição da agenda. E essa lição que você está tendo no grupo, está tendo na Lagoinha Global inteira. Todos os G6 estão acompanhando a mesma lição que você está. É debaixo da mesma visão. É debaixo do mesmo alinhamento. O que você está sendo ministrado aqui como um adulto, o seu filho está sendo ministrado nos adolescentes e o seu kids está sendo ministrado lá. Se você estiver no GC só de mulheres, você vai estar sendo ministrado. O marido só no de homens, o homem vai estar sendo ministrado. Tudo na mesma visão. Porque quando você chega em casa, todo mundo vai falar do mesmo assunto. Vai crescer no mesmo assunto. Amadurecer no mesmo assunto. Olha, deixa eu te dizer, o grupo de crescimento, ele tem o cronograma, tem o quebra-gelo, tem o louvor, tem a palavra, tem os avisos e tem os pedidos de oração no final e depois tem o lanche. Em alguns tem o lanche, né? Eu acho que praticamente todos têm o lanche. Se você quiser colocar o lanche, pode, não é obrigatório, mas pode. Né? Tem alguns que tem até um chicken filé, meu Deus. Né? Então entenda, o GC ele já foi praticado, o GC já foi validado, o GC não é um ministério, o GC é algo que dá certo. Então você precisa entender, o GC ele tem pregação, mas não é um ponto de pregação. Você não vai ver uma pessoa pregando em pé, não. É uma ordem, é uma decência, é um cronograma, é algo que dá oportunidade para tirar dúvida, porque aqui você não pode tirar dúvida. Aqui a proposta é diferente. O GC não é ação social, mas tem atos de generosidade no GC. O GC não é um grupo de oração, só oração, mas tem oração. O GC não é um grupo de libertação, mas pode acontecer. E se não acontecer lá e você ficar assustado, pode chamar o pastor, chama os intercessores. A gente vai dar um jeito, mas pode acontecer, porque a presença manifesta de Deus está naquele lugar. Então, nós estamos debaixo dessa visão e nós precisamos respeitar essa visão. O GC tem um dia livre. Se um líder chegar e quiser pregar algo fora da agenda, fora da Bíblia, não, vamos falar sobre esse livro aqui, esse livro é uma bênção. Esse livro é uma bênção, mas você pode falar no dia livre. No dia livre você vai para um parque, no dia livre você vai ver um filme de Jesus, um filme cristão. No dia livre você vai fazer alguma coisa diferente. Tem um dia livre para poder estar em comunhão e fazer algo diferente. Até nisso a igreja pensou. Você tem isso, agora tem que ministrar aquilo que está ali. É no GC que você vai ter comunhão e partir do pão. Discípulo tendo comunhão e partindo o pão, atos de generosidade.
A igreja cresce por causa da confiança e por causa do impulsionamento que nós temos nos líderes que estão formando. Quem anda mais próximo de mim aqui sabe. Eu já estou falando, vão liderar um GC, vão participar. Aí a pessoa fala assim, hã? Ô pastor, mas eu não sou batizado. Eu falei, mas você já tem maturidade, já está sabendo a Bíblia. Por que você não é batizado? Vão batizar. E batizou. A gente impulsiona, vão para cima, vão crescer, vão fluir. Sabe, você pode ser um líder de GC excelente e multiplicar os seus GCs e passar a ser supervisor. E eu ver que a tua palavra é linda, meu irmão. Daqui a pouco você vai estar pregando aqui. Daqui a pouco eu vou falar bem de você para um monte de gente, um monte de pessoas na regional, um monte de pastores que estão aqui que vai abrir igreja. E eles vão te chamar para pregar na igreja deles. Seu ministério vai crescer. Você vai ser abençoado. Mas para eu te conhecer, eu preciso saber como você flui em um GC. Você precisa praticar lá. Ah, pastor, eu quero cantar ali em cima. Participa de uma audição, mas começa a praticar num GC. Pastor, eu quero oportunidade para pregar, mas só prega você e a Carol. Vai pregar num GC. Pastor, eu quero fazer. Gente, você precisa primeiro aprender a ser discípulo. Você me vê andando o tempo todo na igreja. Eu estou lá no follow, eu sei ligar aquilo tudo lá. Eu não sei as coisas mais profundas, mais técnicas, mas eu ligo lá. Eu sei como ligar um negócio lá do Kids, do My Kids. Eu sei como é que fica ali no estacionamento, no Welcome, no diaconato, lá no Kids, lá no café de voluntários. Eu sei um pouquinho de tudo da igreja, meu irmão. Por quê? Porque eu passei por tudo na igreja. Primeiro eu quis ser discípulo. A gente não pode dar púlpito para quem não é discípulo. A pergunta que eu fiz para o pessoal do Intership, que eu coloquei em formulário, eu falei assim, você quer, aí coloquei um monte de ministério, e coloquei intercessão, não marque intercessão no culto, não marque se você não ora. Dízimos e ofertas, não marque se você não dizime e não oferta. Não faz sentido. Você quer uma oportunidade para dar palavra de dízimos e ofertas, você não dizima, você não oferta? Se você não ora, eu te der a oportunidade para você vir interceder, as pessoas vão perceber que você não ora, meu irmão. Dá para perceber. Você precisa praticar isso onde? GC. Primeiro na sua casa, né? E depois ser motivado, impulsionado no GC. Vai para um GC, você vai crescer, você vai multiplicar, você vai aprender a liderar, você vai aprender a lidar com pessoas. Deixa eu te dizer, o seu grupo de crescimento vai fazer você amar ainda mais a igreja. Se você já é apaixonado por Lagoinha, por essa visão, vai para um grupo de crescimento, você vai ficar ainda mais apaixonado. Se você não ficar, vem falar comigo, porque tem alguma coisa errada. As pessoas ficam tão apaixonadas que tem GC com 30, que tem que multiplicar 3, 4 vezes já. Elas estão apaixonadas, elas querem ir lá toda semana. E o pior é que eu faço parte do grupo, são 300 mensagens. Eu falo, nossa, que lindo, todo mundo envolvido, conversando. Eu confio nos meus líderes. Então, se você diz que você vai liderar um grupo de crescimento, eu vou acreditar em você, eu vou confiar em você, eu vou te impulsionar, meu irmão. Você precisa vir em um culto e você precisa estar em um grupo de crescimento. Essa é a visão da nossa igreja. Essa é a visão da nossa igreja. Você precisa se envolver em um grupo de crescimento. Deixa eu te dizer, discípulo não usa o pequeno grupo para crescer o seu ministério. Não é o intuito. O intuito é ter comunhão. O intuito é fazer discípulos. O intuito é levar pessoas ao batismo. O intuito é usar essa autoridade que Jesus deu para fazer as pessoas crescerem, para impulsionar elas. Aí sim, você pode ter um ministério que vai ser visto. Porque quando você impulsiona a palavra te impulsiona. Você não precisa pedir para pregar, você não precisa pedir para fazer as coisas, você não precisa pedir para, né? Na época era dar CD, né? Toma meu CD aí para você me conhecer. Tá. Você não precisa disso. Por quê? Porque
Porque os seus frutos vão falar por você. A Bíblia diz que você precisa dar frutos. Não tem lugar melhor para você dar fruto do que um GC. Quais são os seus frutos? Quais são os seus frutos? Não é um peso, meu irmão, é um prazer. É um prazer. E você vai ver que no GC cada vez mais é uma família. Você vai chegar e a gente sempre tem que ter alinhamento, é normal. Tem um irmão que leva o Kids e o Kids sobe na parede, o Kids bate nas coisas, aí você tem que orar e falar assim, meu Deus, é Zaqueu subindo na árvore para ver Jesus. Chora muito, é o profeta Jeremias, você vai profetizando. Aí você profetiza o quê? Crescimento. Por quê? Porque vai vir mais gente com mais criança e vai ter o GC adulto e o GC Kids. Né? A anfitriã vai falar, meu Deus, mas ele saiu daqui meia-noite. Aí a gente vai entrar num alinhamento, irmão, eu sei que vocês amam, mas sai mais cedo. Respeita e tal. É ali que a gente vai alinhando, é ali que a gente vai vendo os excessos. É ali que você vai conhecendo de fato como a pessoa é. Aqui no culto não tem como, todo mundo vem bonitinho, cheirosinho, dá um sorriso, aperta a mão, a paz do Senhor, sai do culto e vai embora. Quer ver quando você conhece uma pessoa de verdade? Quer ver você ver se o seu pastor é crente? Eu falo para a galerinha aí que joga ping-pong comigo, vai jogar ping-pong. Porque em 10 minutos de brincadeira você vai ver se uma pessoa é crente mesmo, para ver se ela fala palavrão, para ver se ela vai te tacar um negócio na cabeça, para ver se ela vai roubar no ponto. É sério, em 10 minutos de brincadeira, você conhece mais uma pessoa do que 1 hora de palestra. É no GC, onde rola o café, o lanche no final, que você vai ver quem é crente de verdade e quem não é, que você vai poder ajudar essa pessoa. Então, eu quero te motivar a viver em igreja, nos pequenos grupos. Nós precisamos investir nos pequenos grupos, porque tem pessoas que até hoje, eu sei, tudo bem, tá tudo bem, uma hora o Espírito Santo vai alcançar ela, uma hora ela vai ver a festa de GC tão grande aqui, que ela vai querer vir na igreja. Tem pessoas que só vão no GC e ainda não vêm na igreja, mas elas vão vir, elas vão ser atraídas, porque não tem como viver essa visão, não tem como ser tão abençoado, e você não convidar ela para vir no encontro de GC e ela não vir. Tem pessoas que antes de vir na igreja, ele recebe o convite para ir na sua casa. E é lindo demais, meu irmão. E nós precisamos orar pelos G6, por mais líderes. Nós precisamos orar por conversões na casa. Nós precisamos orar por curas dentro das casas. Nós precisamos orar pelas manifestações dos dons. No meio da oração ali, alguém orando, e de repente alguém começa a falar em línguas, alguém começa a ter visão. Imagina, nós precisamos orar por pessoas que precisam se reconciliar com Jesus. Às vezes elas estão feridas com alguém aqui na igreja, ou estão feridas, né, e não conseguem nem entrar na igreja, mas na sua casa elas vão. Nós precisamos ser uma igreja de discípulos. Discípulo gera discípulo. Ovelha gera ovelha. Líder vai gerar líderes. E pastor vai gerar outros pastores. Nós precisamos amar as pessoas e utilizar essa estratégia que não é de agora, não é de Lagoinha. Essa estratégia é uma estratégia bíblica. A igreja começou nas casas, em Atos, na igreja primitiva. É uma estratégia que Jetro falou para Moisés. O que Jetro falou para Moisés? Está muito pesado, são muitas pessoas. O que você vai fazer? Você vai levantar líderes de 100, líderes de 1000, líderes de 500, líderes de... Então nós estamos debaixo de uma visão bíblica, amém? Nós estamos debaixo de uma visão que dá certo, amém? Nós estamos debaixo de uma visão que vai prosperar, amém? Então se levante agora no seu lugar